Uma reportagem que mostra o trabalho numa fazenda de avestruzes e como essas aves são criadas para o abate. O avestruz tem sua origem no continente africano. Além da carne, dele aproveita-se tudo. A estrutiocultura é uma conquista do agronegócio brasileiro, o rebanho de grande rendimento e a utilização de pouco espaço no campo. Eu estou em Cosmópolis, região de Campinas, interior de São Paulo. E hoje vou conversar com Júlio Brostolin, da Betel Avestruzes. A Betel Avestruzes surgiu, na verdade, em decorrência da Betel Transportes, a empresa que meu pai é fundador desde 1995, precisou adquirir um terreno para montar sua garagem. E esse terreno foi adquirido aqui em Cosmópolis, ele tem uma extensão muito grande, e comprou um trio de avestruzes para ornamentar a frente da transportadora. E foi começar a estudar um pouquinho mais sobre o avestruz e viu o potencial que era o avestruz para o Brasil. A criação de avestruz ainda é nova no país e muitas foram as condições impostas para rebanho e produtos. O avestruz é novo no Brasil, né? Desde 95 foi as primeiras importações de matrizes, de filhotes, de ovos. E de lá para cá, hoje o Brasil não é nem permitido mais importar porque a gente tem o próprio matrizeiro aqui e já tem toda a legislação amparada disso. O que foi bom? Que exigiram tanta burocracia e tanta rigidez, né, no início dessa criação, que hoje a gente está adaptado para qualquer necessidade que as outras pecuárias não estão. As exigências, né, do Ministério da Agricultura para se ter um certificado sanitário para um criatório passa desde um controle rigoroso, né, e periódico de possíveis doenças como influenza aviária, como Newcastle ou Salmonella. E a gente não tem nenhum foco disso e nunca teve aqui no Brasil. Além do que, ele é muito resistente. Como toda criação, os cuidados são muitos e a ração também é especial. Faz parte dos nossos procedimentos e até com a certificação nossa de segurança alimentar, a gente manter o controle orgânico, né, de toda a produção da carne, né? Então, para isso, a gente tem que manter a produção do capim, que é moído, né? O capim na pia, que a gente dá o trato para ele aqui, de forma muito orgânica, sem usar pesticida, inseticida, fazendo esse controle aqui bem, na nossa própria fazenda. Compramos hoje de fora, de uma empresa muito bem conceituada, que dá os laudos sanitários também do que é produzido na ração, mantendo uma ração totalmente livre de qualquer outro resíduo animal. O ovo e a carne de avestruz têm propriedades e valores nutricionais e baixa gordura. É uma carne vermelha que tem um sabor de um filé mignon muito macio, chega até a ser mais macio que o filé mignon bovino, com ótima qualidade nutricional, porque ela tem cerca de 1/3 da caloria do que o frango, por exemplo, que é uma carne saudável. E também, só que ela é rica em proteína e tem mais ferro que a carne bovina. Então, em termos nutricionais, ela se torna a melhor opção, porque em termos de sabor, em termos de condições nutricionais, que além disso, ela é rica em ômega 3, ômega 6, 7 e 9. É uma carne que tem nível zero de gordura, porque como um animal, toda a gordura, é uma ave, toda a gordura dela fica na pele, então ela não entranha dentro da musculatura, diferente da carne bovina, que a gente tem muita gordura envolvida. O ovo de avestruz se assemelha muito ao ovo de galinha, porém ele tem menos colesterol e é um pouco menos de gordura do que o ovo de galinha. O avestruz pode viver até os 75 anos, mas tem um período limite para reprodução e postura de ovos. Ele reproduz os 2 aos 40. Até aqui, quando a gente deixa o animal um pouquinho mais aí dos 14 meses, que é a idade ideal do abate, e vai vendo que ele está tendo um cruzamento com uma fêmea ou uma identidade com a fêmea, a gente brinca que ele começou a namorar alguém, ele já ganha uma casa para virar reprodutor. O avestruz aqui na região sudeste, ele bota em torno de 30 a 50 ovos por safra, ano, que a gente fala. O avestruz ele começa a botar em julho e vai geralmente até fevereiro.
Na nossa melhor fertilidade, a gente já teve até 68% de galados, que vingaram, na verdade, e nasceram pintinhos. Então, assim, isso depende muito do manejo, principalmente, tá? E também dos nutrientes, que é bem controlado ali na parte da alimentação e da época reprodutiva. Quando tem reprodução, a gente aumenta um pouco de cálcio, né, na ração dele, alguns micronutrientes, para que ele tenha um equilíbrio alimentar melhor e possa vingar mais ovos. E principalmente ter o controle de retirar os ovos a partir do momento que ele bota. Por quê? Porque o ovo é muito poroso. Você vai ver que no ovo os poros se vê a olho nu. E na nossa região que tem muita umidade, ele pode infectar o embrião, né, com essa umidade. Então, quando ele vai chocar, que demora de 42 dias para um ovo galado chocar, a gente mantém ele em incubadoras, fazendo o controle de temperatura a 36 graus e meio e umidade no máximo 20%. Isso, e cada duas horas ou 90 minutos, a máquina faz uma rotação de 90 graus para que a bolha de ar circule e não grude dentro da parede do ovo, para que isso o embrião consiga respirar e a gente tenha o ciclo completo aí da choca dos ovos. O avestruz tem 3 raças, né? O Redneck, o Blue Neck e o African Black. E daí a gente tem uma mistura de raças aqui, porque o African Black ele produz uma forma mais acelerada, só que o Red e o Blue ele tem um pouco mais de volume de carne, né? Então a gente tem essa miscigenação de raças aqui para poder dar essa brasilidade, né? Assim como o nosso país, para a criação. O avestruz tem uma carne macia e rica em nutrientes. E agora vamos preparar uma receita de filé de avestruz, que é de dar água na boca. E para o filé de avestruz, você vai precisar dos seguintes ingredientes: uma peça de 400 gramas de filé de avestruz, uma colher de sopa de cebola picada, 2 dentes de alho picados, uma colher de sopa de manteiga, um cálice de vinho do Porto ou vinho tinto, sal a gosto. Para o preparo, corte o filé em 3 bifes. Tempere com cebola, alho e metade do vinho. Acrescente o sal e deixe marinar. Em uma frigideira grande, derreta a manteiga e coloque os bifes. Sele por 2 minutos de cada lado. Vire-os novamente. Acrescente o restante do vinho e mexa para absorver melhor a bebida. E sirva os bifes com o acompanhamento que desejar.